Olá, foi uma ofensiva espetacular, lembrou a volta dos Talibã ao poder no Afeganistão depois da retirada dos Estados Unidos em agosto de 2021. Em 11 dias, os rebeldes extremistas muçulmanos do grupo Hayat Tahrir al-Sham, organização para a libertação do Levante, tomaram as principais cidades da Síria e nesta noite tomaram a capital, Damasco. Aparentemente, o ditador Bashar Assad fugiu para o Iraque, seu avião desapareceu dos radares e teria caído, mas isto não foi confirmado. O comando-geral do exército da Síria ordenou a rendição e a dissolução das últimas unidades. Os rebeldes fizeram um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão anunciando o fim do regime. O primeiro-ministro Mohamed Ghazi Jalili declarou que o governo está pronto a estender a mão à oposição e entregar o poder a um governo de transição com qualquer liderança que o povo escolha. Como é que o povo vai escolher no meio de uma ditadura e de uma guerra civil? É difícil de saber. É o fim de uma ditadura de 53 anos e 9 meses da família Assad. O pai do ditador deposto, Hafez Assad, foi ministro da Defesa, era comandante da Força Aérea da Síria quando os países árabes sofreram uma derrota humilhante para Israel na Guerra dos 6 Dias em 1967. Israel ocupou vários territórios árabes, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, as colinas do Golã e a península do Sinai. As colinas do Golã eram parte do território da Síria, foram anexadas unilateralmente em dezembro de 1981, mas nenhum país reconhece isso, só os Estados Unidos fizeram isso no primeiro governo Donald Trump. Hafez Assad foi aliado da União Soviética durante a Guerra Fria, interveio na Guerra Civil Libanesa desde 1976, em 2 de fevereiro de 1982 bombardeou a cidade de Hama, onde havia uma revolta liderada pela Irmandade Muçulmana, o mais antigo grupo fundamentalista muçulmano fundado em 1928 no Egito por Hassan al-Banna. A Irmandade Muçulmana é um grupo sunita, a família Assad pertence à seita alauíta, um ramo do xiismo que é minoritário na Síria. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos Anistia Internacional estima que entre 10 e 25 mil pessoas foram mortas no massacre de Hama. Em 1991, a Síria fez parte da coalizão liderada pelos Estados Unidos na Guerra do Golfo para expulsar o Iraque de Saddam Hussein, que havia invadido o Kuwait em 2 de agosto de 1990. Bashar Assad estudou medicina na Universidade de Damasco e fez pós-graduação em oftalmologia na Inglaterra, onde trabalhava até a morte do irmão mais velho, Bassel Assad, num acidente de automóvel em 1994. Aí Bashar foi convocado para voltar à Síria e assumir a posição de herdeiro do pai. Fez academia militar e em 1998 passou a comandar a ocupação síria no Líbano. Quando Hafez Assad morreu, em 10 de junho do ano 2000, um mês depois foi sucedido pelo filho Bashar, em 17 de julho de 2000. Por causa da sua experiência no Reino Unido, Assad chegou a ser visto como Bashar Assad chegou a ser visto como um possível reformista. O Ocidente cometeu o mesmo erro com Gamal Mubarak, filho do ditador egípcio Hosni Mubarak, e com Saif al-Gaddafi, filho do ditador Muammar Gaddafi da Líbia. A chamada Primavera de Damasco, um período de ativismo cultural e político no início do governo Bashar Assad, pedindo democracia e transparência, foi rapidamente sufocada em 2001 e 2002. O assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Rafik Hariri, em 14 de fevereiro de 2005, atribuído ao governo sírio e executado pela milícia extremista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, causou a Revolução de Cedro e a retirada das forças sírias do Líbano depois de 29 anos. Quando a Primavera Árabe, uma onda de revoltas contra ditaduras iniciada na Tunísia,
chegou à Síria em março de 2011, o movimento de protesto de civis desarmados foi violentamente reprimido pela ditadura de Bashar Assad, que logo em seguida libertou todos os extremistas muçulmanos presos para alegar que estava lutando contra terroristas. O regime sírio era apoiado pelo Irã e a milícia xiita libanesa Hezbollah, que foi a principal força terrestre de apoio ao exército de Assad na Guerra Civil. O Exército da Síria Livre, fundado em 29 de julho de 2011 por 7 oficiais que desertaram do exército da Síria, era para ser o braço armado da Revolução. Teve o apoio de potências ocidentais, Estados Unidos, Alemanha e França, da Turquia e de países árabes. Como tinha muitos voluntários sem experiência militar, o exército da Síria Livre logo foi superado por guerrilhas extremistas ligadas à rede terrorista Al-Qaeda, entre elas a antiga Al-Qaeda no Iraque, que virou o Estado Islâmico do Iraque, e em abril de 2013, Estado Islâmico do Iraque e do Levante, justamente por sua participação na Guerra Civil da Síria. Um ano depois, em 2014, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante rompeu com a Al-Qaeda e em 29 de junho de 2014 mudou de nome para simplesmente Estado Islâmico e proclamou a fundação de um califado com jurisdição universal. No seu momento de maior expansão, o califado do Estado Islâmico dominou uma área do leste da Síria e do norte do Iraque, onde viviam 12 milhões de pessoas. Antes disso, em 21 de agosto de 2013, a ditadura de Bashar Assad lançou um ataque com armas químicas contra a cidade de Ghouta, onde morreram 1.400 pessoas. O então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que havia traçado uma linha vermelha contra o uso de armas químicas e ameaçando bombardear a Síria, não fez isso. Talvez por não ter recebido o apoio do Reino Unido, seu tradicional aliado. O presidente Donald Trump atacou com 59 mísseis de cruzeiro Tomahawk, em 7 de abril de 2017, a base aérea síria de Shayrat, de onde partira outro ataque com armas químicas, mas ficou nisso. Havia uma expectativa de que Bashar Assad cairia em 2 meses ou 2 anos, como previu a inteligência de Israel. A Guerra Civil Síria começou a mudar com a intervenção da Rússia a partir de 30 de setembro de 2015, talvez em resposta à indecisão de Obama. O ditador Vladimir Putin resolveu restaurar a posição da Rússia como potência mundial no Oriente Médio. A Rússia não era uma potência no Oriente Médio desde que o ditador egípcio Anwar Sadat abandonou a aliança com a União Soviética e se aproximou dos Estados Unidos em 1977 para fazer a paz com Israel e assim recuperar a península do Sinai, ocupada por Israel na Guerra dos 6 Dias em 1967. A Rússia já tinha uma base naval na Síria, no porto de Tartus. A única base naval russa no mar Mediterrâneo passou a ter também uma base aérea em Latakia. Com o intenso bombardeio aéreo russo, o regime de Assad reconquistou Alepo, a capital econômica da Síria, em 2016. Em 2020, a ditadura de Bashar Assad controlava 2/3 do país. O Nordeste é dominado até hoje pelas forças democráticas sírias, uma milícia árabe curda, de maioria curda, que foi a força terrestre dos Estados Unidos na guerra contra o Estado Islâmico, derrotado em janeiro de 2020. Milícias extremistas ligadas à rede Al-Qaeda, entre elas a Frente al-Nusra, a Frente para a Conquista do Levante, resistiam na província de Idlib, no noroeste da Síria, com o apoio da Turquia. A milícia responsável pela queda do regime, Hayat Tahrir al-Sham, Organização para a Libertação do Levante, foi fundada em 28 de janeiro de 2017, depois de romper com Al-Qaeda, uma sucessora da Frente al-Nusra, e partiu da província de Idlib para lançar essa ofensiva impressionante.
aproveitando que a Rússia está concentrada na sua guerra imperial de agressão contra a Ucrânia e que o Hezbollah está enfraquecido pela guerra contra Israel. Com o apoio da Turquia, os rebeldes lançaram há 11 dias a ofensiva contra Alepo. Em 2 dias, tomaram a segunda cidade mais importante da Síria, a capital econômica do país, pelo menos era antes do início da Guerra Civil, apesar do forte bombardeio aéreo da Rússia em apoio ao regime. Desde então, Hayat Tahrir al-Sham tomou Hama e Homs, a terceira e quarta maiores cidades sírias, e nesta noite entrou na capital, Damasco. O ditador Bashar Assad sumiu. O avião de fabricação russa Ilyushin 76T, que o transportava, desapareceu dos radares. Essa notícia é do Serviço Secreto de Israel e teria caído, mas essas notícias não foram confirmadas. O regime ainda controlaria parte da região do litoral, onde vive a minoria alauíta, a seita dominante no regime de Assad. A queda de Assad é uma derrota para a Rússia e o Irã. O Irã, o principal aliado sírio desde o início da Guerra Civil, retirou os comandantes da Guarda Revolucionária iraniana que estavam em Damasco. Em 13 anos e 9 meses de Guerra Civil, mais de 618 mil pessoas foram mortas, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, uma organização não governamental de oposição com sede em Londres que faz o balanço de vítimas da guerra. 6 milhões e 700 mil sírios foram deslocados internamente e 6 milhões e 600 mil fugiram do país. Mais de 3 milhões foram para a Turquia, que apoia os rebeldes, entre outras razões, para que os refugiados possam voltar para casa. Mais de 1,5 milhão de sírios fugiram para o Líbano, mas o último levantamento do Alto Comissariado das Nações Unidas, em junho deste ano, indicava a presença de 775 mil sírios no Líbano. Mais de 400 mil teriam voltado para a Síria desde outubro, quando Israel intensificou os bombardeios ao Líbano. A onda de refugiados da Guerra Civil Síria também chegou à Europa. Só para a Alemanha foram 1.281.000. Este foi um dos principais fatores do crescimento dos partidos neofascistas de extrema-direita na Europa. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no Threads, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.